E aí, vim compartilhar uma pergunta que me fizeram tempos atrás. Me perguntaram com relação à prática de yoga e o uso de cannabis, né? Pra quem não sabe, eu sou paciente canábica, tenho receita e todo o trâmite, e aí quem quiser falar mais especificamente sobre isso, me chama no box e a gente conversa. Mas sobre essa relação, né? Por quê? Porque há um tempo atrás circulou bem forte na mídia uma pesquisa relacionando o uso da cannabis com a prática de atividade física. E aí a pessoa sabia que eu praticava yoga e ao mesmo tempo sou paciente canábica, me perguntou como que era pra mim. E eu achei legal trazer aqui, né, como que isso funciona pra mim. Primeiro porque a gente já começa desmistificando aí, por exemplo, o uso da planta, né? Porque eu vou falar da minha experiência e pode ser que outra pessoa que também pratica yoga, que também faz uso da cannabis, sinta de uma forma completamente diferente da minha. Você vai me perguntar por quê, se no estudo blá blá blá. Vou te responder que tanto a prática de yoga quanto o uso da cannabis são dois canais diferentes que levam a gente, que induzem a gente a um processo de autoconhecimento. Por que a cannabis faz isso? Porque a gente tem no nosso corpo um sistema chamado sistema endocannabinoide, e esse sistema é particular de cada pessoa. A gente possui receptores de canabinoide, mas cada um possui receptores diferentes, quantidades de receptores diferentes. Então é por isso que algumas pessoas ficam muito animadas quando usam cannabis e outras pessoas ficam mais relaxadas. Algumas pessoas ficam mais introspectivas, outras mais extrovertidas, né? Então é um processo de autoconhecimento no sentido de tudo que você for fazer utilizando a planta, se for para dormir, se for para melhorar o apetite, se for para praticar atividade física, se for para dor de cabeça, se for para ansiedade, se for para um tratamento de epilepsia, cada pessoa vai funcionar diferente, né? Então, a minha experiência é de que eu sempre fui uma pessoa custosa para praticar atividade física. Meu Deus, como que era difícil. E com o yoga foi também assim suado, era muito difícil praticar, principalmente porque na época eu também era professora, pedagoga de educação fundamental, ensino fundamental e educação infantil. Então, às vezes, eu tinha um esgotamento, porque trabalhar com criança esgota, gente. Eu tinha um esgotamento, assim, surreal, que eu não tinha vontade de fazer nada. E aí, então, eu passei a utilizar cannabis e, realmente, é um boom, assim, porque eu sinto vontade, eu sinto desejo de movimentar o meu corpo, de fazer alguma coisa. Então, automaticamente, era praticar yoga. Vou praticar yoga. Outro tabuzinho aí que pode acontecer é em relação ao desempenho. Se você é dessas, eu não tenho muito, eu não relaciono muito a minha prática com desempenho, com performance, mas eu percebo que às vezes quando eu pratico com o uso da cannabis e sem o uso da cannabis, com o uso da cannabis é muito mais fácil, porque eu tenho vontade de praticar. Posturas que às vezes eu tenho muito receio, eu tenho medo, eu fico com preguiça de tentar, de experimentar, de não sei o que. Com o uso da cannabis eu vou, porque eu fico tão animada, tão entusiasmada com as coisas. Parece que eu entro num mundo meio mágico, vamos dizer assim, no sentido de me encantar com as coisas. Então eu fico mais corajosa mesmo. Mas não necessariamente eu fico mais com uma performance melhor. Não é porque eu tento que eu consigo. Muitas vezes eu nem consigo, mas eu me divirto muito tentando. Já em outras vezes, sem o uso da cannabis, às vezes a minha prática, ela tem uma estrutura melhor. Eu consigo praticar com uma certa
eu vou até usar essa palavra, não sei se é exatamente isso, mas eu pratico com um pouquinho mais de empenho no sentido de performance mesmo, né? De cobrar mais alinhamento, de cobrar uma respiração, de cobrar, né? Talvez eu cobre mais, então a prática talvez ela saia mais redondinha. Já no outro formato, não. Embora eu também busque alinhamento, mas eu me dedico muito à respiração e eu me dedico muito às sensações que aquelas posturas, aquele flow, aquilo que eu tô fazendo tá me proporcionando, né? Então tem essas diferenças, eu particularmente gosto muito, mas acho importante não ficar, não cair numa zona de conforto, né? Não vou praticar só. Eu vou me permitir experimentar, né? Praticar sem, praticar ao ar livre, praticar com tapete, praticar sem tapete. Sei lá, experimentar jeitos diferentes. Eu acho que isso também agrega e enriquece muito a nossa prática. E é isso, quem quiser falar mais especificamente sobre o assunto cannabis e prática de yoga, me manda inbox que a gente conversa em particular. Beijo!